Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, e as divinas consolações do Espírito do Senhor esteja sobre você e sobre toda a tua família. Vamos ler João capítulo 10. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aqui eu faço um parêntese para dizer que Jesus estava falando de nós, que não nascemos lá em Israel, não moramos em Jerusalém, não é? Mas somos de outros países. Nós, brasileiros, também fazemos parte deste rebanho que Jesus disse que é um rebanho que não era daquele mesmo aprisco. Aprisco é o lugar onde as ovelhas vivem, né? Então Jesus estava falando de nós, e graças a Ele, o seu Evangelho chegou até nós, e hoje nós fazemos parte desse único rebanho, que tem um único pastor, o bom pastor, né? Jesus, porque nós seres humanos não podemos dizer que somos bons, porque somente Ele é bom. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim,
mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Mais uma divisão entre os judeus. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? O pastor conhece suas ovelhas. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito, e não o credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Quais eram as obras que Jesus fazia? Ele curava os enfermos, expulsava os demônios, multiplicava pães e peixes. E ele disse: essas obras testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão e da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Jesus respondeu-lhes: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se chamou-os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. E aqui eu faço um parêntese, uma opinião minha. Muitas vezes Jesus foi cercado por várias pessoas que tentaram prendê-lo, apedrejá-lo, mas ele sempre dava um jeito de escapar, porque ainda não era chegada a sua hora de ser morto. Mas no dia que chegou a sua hora,
de ele se entregar para ser morto, ele mesmo se entregou. Então, é porque, como Deus, né? Jesus sempre foi Deus, sempre será. Como Deus, ele usava de alguns poderes divinos para escapar deles, né? Porque eram muitos que queriam prendê-lo, mas ele conseguia escapar. Os crentes além do Jordão. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Glória a Deus por sua palavra. Deus nos abençoe.